Bom dia, pessoal! Como eu havia falado, hoje nós vamos estudar os números positivos e os números negativos. Esse assunto está na página 126, tá certo? Do nosso livro. Peguem aí, vamos lá. Bom, começa com a ilustração, né? De dois primos que estão se falando. A primeira ilustração diz o seguinte: oi, prima, como está o tempo aí em Gramado? Aqui em Pelotas esfriou muito. O termômetro está marcando 4 graus abaixo de zero. Vocês observam que o 4 graus abaixo de zero, ele vem menos 4, tá certo? Então, qualquer número abaixo de zero, ele tem que vir com um sinalzinho de menos, para indicar que ele está abaixo de zero, né? É um número negativo. E aí a prima do outro lado da linha responde o seguinte, né? Que é a segunda ilustração. Oi, Lucas, aqui em Gramado a temperatura está mais alta, o termômetro está marcando 4 graus Celsius. Observe que lá o 4 graus Celsius parece ser a mesma coisa, mas não é. Quando esse 4 está sem o sinal de menos, é porque ele é positivo, tá? E toda vida que ele for positivo, que ele não precisa vir com um sinalzinho de mais. Quando o número não tem o sinal do mais, né, a ausência desse sinal, é porque ele é positivo, tá certo? Então, primeiro, lá está abaixo de zero, né, está menos 4 graus Celsius abaixo de zero, então é menos 4 negativo. E aí na outra página diz o seguinte: os números positivos são acompanhados ou não pelo sinal do mais, né? Como eu havia falado. Pode ser que vocês encontrem questão que o número venha com um sinalzinho de mais na frente. Ou pode ser que vocês não encontrem com um sinal na frente, né? Então, quando não tiver, é porque ele é positivo. Ele só vai ser negativo se tiver o sinal de menos. Esses números são chamados maiores do que zero, né? Então, qualquer número com o sinal de mais ou sem o sinal de mais, ele é maior do que zero. E diz assim: os números negativos são acompanhados pelo sinal de menos, né? Então, para ser negativo, obrigatoriamente ele precisa ter o sinal do menos. Para ser positivo, não, ele pode vir ou não, mas para ser negativo, sim, ele precisa ter o sinal do menos. E tem uma observação interessante, diz o seguinte: o zero é um número que não é negativo nem positivo, tá? Ele é os dois. Ele não é só positivo e ele não é só negativo. Então, ele é um número neutro, digamos assim. Então, ele é tanto positivo quanto negativo. Temperaturas. E aí ele vem duas ilustrações de temperaturas aí. Em um termômetro, né? Que diz o seguinte: na primeira, o primeiro termômetro está marcando 22 graus Celsius. Observe que a temperatura está acima do zero e que está passando 2 pontinhos acima do 20, tá? Então vocês têm que observar bem direitinho. A linha vermelhinha, né, de Mercúrio, ela não está em cima do 20, ela passa 2 tracinhos, então vai ser 22 graus, positivo. Por que positivo? Porque está acima do zero. Já o nosso segundo termômetro está marcando menos 10 graus Celsius. Por quê? Porque ele está abaixo do zero e está na linha reta com menos 10, tá certo? Virem a página aí. Altitudes. Diz o seguinte: a altitude zero, ela é considerada do nível do mar, né? Que ela vai estar na linha do nível do mar. Para indicar altitudes acima desse nível, usamos números positivos. Então, qualquer altitude acima do nível do mar, né? Ela vai ser positiva. E abaixo do nível do mar, ela vai ser negativa. Para ser negativa, ele precisa do quê? Do sinal precisa do sinal de menos, pessoal, tá certo? E para ser positivo, não. Vocês podem ou não colocar o sinal. Mas qualquer altitude que esteja abaixo do nível do mar,
precisa-se do sinal de menos, tá bom? Saldos bancários. O que quer dizer os saldos bancários? Vamos ver esse extrato aí. É um extrato, né, para simples conferência de uma pessoa, no caso aí Paulo Silva, não é o nosso professor, tá? Paulo, mas poderia ser, mas não é. Diz o seguinte, no dia 8/7, né, saldo anterior, ele tinha R$200 na conta, né, é o saldo dele. As movimentações anteriores a gente não sabe, mas ele tinha um saldo anterior de R$200. Quando foi no dia 9, pagamento de uma conta, ele pagou uma conta de R$300. Percebam que ele só tinha R$200 na conta. Logo, ele vai ficar devendo R$100, né? Ele vai ficar devendo a quem? Ao banco. Por isso que o saldo atual dele está menos 100, significa que ele está devendo. Toda vida que você ficar devendo alguma coisa, o saldo tem que ser negativo, tá? Se ficasse mais 100 é porque ele tinha R$100 na conta, né? Um saldo positivo. E ele não tem, tá certo? Então, quando vier menos um número, menos 100, menos 200, é porque está devendo. É um saldo negativo, tá? Bom, vamos explicar a atividade. Atividade bem simples. Lembrando, pessoal, que a atividade do livro vocês não precisam me enviar, tá? Só que eu vou mandar depois complementar essa, mas essa é só pra gente fazer e praticar o que a gente está vendo sobre números positivos e negativos. É uma atividade bem simples, são apenas 6 questões, tá? Então vamos lá para a primeira questão, vou explicar ela para vocês, para que vocês possam fazer sozinhos em casa, tá? A primeira questão diz assim, observe a temperatura registrada em cada termômetro. Então vocês vão olhar a temperatura, são 4 termômetros. Vocês vão olhar, né, a linha vermelhinha, onde está parando. Se está acima de 0 é porque o número é positivo. Se estiver abaixo de 0 é porque é um número negativo. E aí vocês vão olhar em que número ele parou, tá? E aí nesse tracinho vocês registram a temperatura do termômetro. Na questão 2, diz o seguinte, veja seguir o extrato bancário de Marcelo referente ao mês de julho de 2018. E aí vem, né, o saldo anterior dele era R$ 135,80. E aí ele fez um depósito. O que é um depósito? É depositar um dinheiro na conta. Então ele depositou 560. Percebam que tem um sinal de mais, né? É um dinheiro positivo. Ele não retirou, ele depositou, ele acrescentou na conta dele 560,40 centavos. R$560,40. Quando foi no dia 11, cheque compensado, né? Foi compensado da conta dele quanto? 590. Vocês percebem que tem um tracinho aí de menos. Foi retirado da conta dele 590. Já no dia 16, foi depositado em cheque, né? R$75. Depositado foi adicionado na conta dele. Compra com cartão, 249. Também foi adicionado. E o saldo dele, menos 88, menos 68,70. E aí, pessoal, ele diz o seguinte, as 3 perguntas. A primeira, letra A. Qual foi o maior valor descontado no extrato bancário? Vocês vão ver aí o maior valor descontado. Descontado é o que tem um sinalzinho de menos, tá? Descontado. Adicionado ou depositado é o sinalzinho de mais. Então, vocês vão ver qual foi o valor aí com o sinalzinho de menos, o maior valor. E aí, vocês colocam na letra A. Na letra B, diz assim, em qual dia foi registrado o maior crédito? Qual foi o dia que foi depositado o maior valor? E qual foi esse valor? É só vocês olhar lá a data e qual foi o valor. E na letra C diz o seguinte, qual era o saldo bancário de Marcelo ao final do dia 16? Então, ao final do dia 16, qual foi o saldo de Marcelo? É só vocês fazerem passo a passo.
Dia 2, ele tinha 135,80. Aí vocês vão somar com esse valor, né, com esse outro valor aqui que foi depositado, que é 560,40. Vocês vão somar esses dois. Depois que você somar esses dois, vocês vão o quê? Subtrair o cheque que foi compensado. Então, vocês vão fazer menos 590. Depois, com o resultado, vocês somam mais 75. Depois disso, vocês veem qual foi o resultado. Questão 3. Diz o seguinte: usando números positivos ou números negativos, escreva a altitude de cada localidade em relação ao nível do mar. Então, vocês vão só colocar se vai ser positivo ou negativo, tá? Se for positivo, não precisa colocar o sinal de mais. Se for negativo, sim. Lembrando que é em relação ao nível do mar. Se essa altitude estiver acima do nível do mar, ela é positiva. Se estiver abaixo do nível do mar, é negativo. Questão 4. Observe o quadro de botões do elevador de um edifício. Vocês observam aí que tem 1, 2, 3, 4, 5 e um sexto andar. Tem o T, esse Tzinho é o térreo, então tem o térreo, aí tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto andar. E tem o -1 e o -2, que quer dizer os subsolos, tá? Então tem o subsolo 1 e o subsolo 2. Como está abaixo do térreo, então ele vai vir -1 e -2. E aí vocês leem essas 3 perguntinhas bem fáceis e respondem, tá certo? Questão 5. É um gráfico, diz assim: o gráfico apresenta o saldo bimestral de uma empresa no ano de 2018. Bimestral, né, bimestre, significa 2 meses, tá? E aí nós temos o saldo de janeiro e fevereiro, tem um valor, março e abril tem outro, maio e junho tem outro, julho e agosto outro, setembro e outubro outro valor, é só vocês olharem no gráfico. Observe que tem um zero, né, para dividir. Quando os valores estão acima do zero, foram saldos positivos. E quando esses valores estão abaixo de zero, são saldos negativos. E aí vem 3 perguntinhas para vocês responderem. Na letra A, em que bimestre a empresa obteve o maior saldo? É só vocês olharem aí qual foi o bimestre. Na letra B, qual é o menor saldo obtido? Então, também é só vocês olharem qual foi o menor saldo obtido. Esse saldo ocorreu em que bimestre? Aí vocês vão ver. Foi em janeiro e fevereiro? Foi março e abril? Foi novembro e dezembro? Enfim, vocês vão ver qual foi o bimestre que aconteceu o menor saldo. E na C, essa empresa obteve lucro ou prejuízo no bimestre correspondente aos meses de maio e junho? Aí vocês olham, maio e junho. Se ela teve lucro ou prejuízo. Se ela teve lucro é porque esteve o quê? Acima de zero. Se tiver abaixo de zero é porque teve prejuízo. E a 6 diz o seguinte: em seu caderno, elabore um problema usando como referência a imagem abaixo. Em seguida, entregue a um colega, mas vocês não vão entregar. Façam esse probleminha que eu é que vou responder quando voltarmos, tá? Eu vou responder esse problema elaborado por vocês. O problema, pessoal, é 2 termômetros, tá? Vocês vão fazer um probleminha para esses 2 termômetros. Um está mostrando, né, uma temperatura positiva, tem até um solzinho aqui, uma prainha, né? E o outro está registrando uma temperatura negativa. E aí vocês vão fazer uma questão, elaborar uma questão com esses termômetros, né? E aí vocês usam a criatividade de vocês. Então é isso, né? Boa aula. Qualquer dúvida, a gente entra em contato no post. Espero que vocês consigam fazer, mas qualquer coisa estou aqui para ajudar, tá certo? Então é isso, boa aula e até a nossa próxima videoaula.